Você já ouviu falar sobre a ecoterapia? É um método que utiliza o cavalo como recurso terapêutico no desenvolvimento das pessoas com deficiência. E sabia que aqui em Ourinhos, muitas crianças e adultos têm a oportunidade de utilizar essa técnica? Hoje aqui no Câmara Entrevista, nós vamos conversar sobre a ecoterapia e todos os benefícios desse método. Eu volto já. Hoje o Câmara Entrevista recebe o fisioterapeuta João Paulo Aroni. João Paulo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Fernanda. João Paulo, conta pra gente, o que é a ecoterapia? Bom, a ecoterapia, como você já disse, é um recurso terapêutico, que utiliza o cavalo. A gente diz que dentro de uma abordagem interdisciplinar, na área da saúde, na área da educação e na área da equitação. A gente diz que busca sempre o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa que utiliza o cavalo. A ecoterapia ela é uma palavra de patente da Associação Nacional de Ecoterapia, que tem a sede em Brasília, que preconiza várias doutrinas que quem segue essa técnica tem que segui-los. Então, existem algumas preconizações aí que eles dizem que todo centro que utiliza a palavra ecoterapia, utiliza o cavalo dentro de um recurso terapêutico, tem que seguir o que eles estão... Algumas diretrizes ali, E uma delas é a equipe básica mínima. Existe uma equipe básica para se iniciar um centro de ecoterapia. Então, para se iniciar a ecoterapia, tem que ter um fisioterapeuta, um psicólogo e um instrutor de equitação para a ecoterapia. Lembramos que não é aquele instrutor de equitação rural, de aula de tambor, de aula de rédeas, é um instrutor de equitação voltado para a reabilitação em ecoterapia. E João, quais são os benefícios que esse método ele proporciona para a pessoa com deficiência? Bom, pode ser tanto criança quanto adulto, Isso, tanto criança como adulto, A gente pode pegar desde da criança com 2 anos até 65, 70 anos de idade, pode estar montando num cavalo, desde que estando acompanhada com um médico, dentro da ecoterapia tem que existir um médico para estar avaliando clinicamente esse praticante. Se está apto a praticar. Isso, a gente diz que é um praticante, a gente não fala paciente, A gente tira essa denotação de aluno, paciente, então a gente traz ele como praticante, Sempre você vai ver eu lidando com eles como praticante. E os benefícios que a ecoterapia pode trazer para o praticante, dessa técnica, são inúmeros, A gente pode dizer que tanto são comportamentais, como físicos, como sociais, então ela engloba, a gente diz biopsicossocial porque ela engloba todas essas áreas, a área da saúde, a área da educação e a área social. Então, tudo depende do que esse praticante vem indicado pra gente, se a reabilitação dele vai ser, se o uso do cavalo vai ser para reabilitação física ou se vai ser para reabilitação comportamental. Então, tudo depende do que ele vem indicado para nós. Falando na questão física, esse praticante ele pode ter inúmeros benefícios físicos. Reabilitação postural, propriocepção corporal, fortalecimento de membros inferiores, membros superiores, fortalecimento de tronco e abdômen, que a gente pode dizer também que a prática a cavalo é um esporte também, Monta-se a cavalo, no outro dia a gente está com o corpo todo doendo, Então, às vezes o praticante chega numa cadeira de roda, todo limitado, com aquela limitação física, e aí você põe 30 minutos em cima do cavalo, é um esporte também para ele, Então, trabalha muito a questão de tônus, adequação do tônus, em caso de pacientes espásticos, que tem a musculatura mais durinha, normalização do tônus em casos de pacientes hipotônicos, que tem a musculatura mais flácida, que são nos casos de síndrome de Down. Então, tonifica mais essa musculatura. Benefícios físicos são inúmeros, Os comportamentais, falar alguns aqui, seria muito melhor uma psicóloga estar falando, Porque a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, a gente diz que é uma equipe multidisciplinar ali tratando, e é um conjunto. É um sabendo do que o outro faz para estar sempre atuando junto. Mas a psicóloga falaria muito melhor na questão dos comportamentais. Mas tem a questão do vínculo, da socialização, da afetividade, então são outras propostas voltadas para o tratamento com o cavalo. E inclusão social seria a proposta de
tratar menores infratores, que já existiu esse projeto aqui em Ourinhos, hoje não existe mais, é uma luta nossa para conseguir esse recurso novamente para tratar, porque hoje Ourinhos eu vejo que Ourinhos é muito precário desses recursos terapêuticos, né? E quando a gente consegue oferecer, a população vem mesmo e adere mesmo, porque é muito difícil ter. Né? E João, quais os tipos de deficiência que a ecoterapia ela pode ajudar no tratamento? Os tipos de deficiência. A ecoterapia pode ser voltada para todos os tipos de deficiência física, transtornos mentais, intelectuais, autismo, multideficiências. Então, todo quanto é tipo de deficiência pode se tratar dentro da ecoterapia. Todas as deficiências, então? Todas as deficiências podem se tratar, desde que tem essa liberação médica, porque existem algumas restrições ortopédicas e comportamentais para se montar no cavalo, né? Hoje, uma criança com uma subluxação de quadril ou uma luxação de quadril, que é uma anormalidade do quadril, não pode montar no cavalo. Então, existe todo um protocolo que antecede a montaria, né? A gente tem que passar pelo médico, pede o exame de raio-x, se necessário, pede uma ressonância para estar avaliando essa musculatura, essa parte óssea dessa criança, para ver se a gente pode montá-la no cavalo. Porque a gente fala que o cavalo executa o movimento tridimensional de dorso. Ele vai para cima e para baixo, direita, esquerda e frente e trás. Isso num passo, né? Então, a criança, quando ela está se movimentando, a ecoterapia 99% é em cima do o cavalo ao passo, né? A gente disse. Então, a criança está ali. No passo, ela vai fazer todo esse movimento. Eu, como fisioterapeuta, eu costumo dizer que, assim, isso é comprovado cientificamente, Fernanda. Se eu levar uma criança com sequela de paralisia cerebral para uma sala de fisioterapia e fazer uma fisioterapia motora de 1 hora nessa criança, 1 hora lá trabalhando com ela, alongando, pondo essa criança em pé, eu atinjo no máximo 700 ajustes tônicos, que a gente diz na parte muscular dessa criança em relação à parte neural. Se eu colocar essa criança, a mesma criança, meia hora sentada em cima do cavalo, sem eu fazer nenhuma intervenção, só sustentá-la ali, e recebendo a influência do movimento tridimensional, cima e embaixo, direita, esquerda, frente e trás, atinge 1.800 a 2.200 ajustes tônicos. Então, a gente triplica, né, esse estímulo, né? Então, assim, a ecoterapia, para mim, foi onde eu vi mais resultados dentro da área da fisioterapia. João, a gente tem bastante coisa para conversar ainda, nós vamos fazer um rápido intervalo. O Câmara Entrevista volta já. Sessão ordinária ao vivo. Toda segunda, a partir das 19 horas, aqui na TV Câmara. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje recebe o fisioterapeuta João Paulo Aroni. João Paulo, pode ser qualquer cavalo que pode participar da ecoterapia? Ou tem alguma raça específica, algum temperamento específico? Como é? Raça específica não, né, Fernanda? Qualquer raça de cavalo pode ser trabalhado dentro da ecoterapia. Mas existe um protocolo muito rígido por trás de uma escolha de um animal para se estar trabalhando na ecoterapia, né? Então, acima de tudo, o animal tem que ser dócil, né? Eu, né, também sou instrutor de equitação para ecoterapia, tenho essa formação também. Então, nessa formação, a gente cria recursos para estar avaliando esses cavalos para possível inclusão deles nas práticas. Então, a docilidade a gente diz que é primordial. O cavalo tem que ser dócil. Outra coisa que a gente tem que avaliar nesse cavalo, esse cavalo faz o movimento de dorso, se ele executa o movimento tridimensional que eu disse para você, se ele leva o praticante para cima e para baixo, direita, esquerda e frente e trás. Se ele não faz isso daí, geralmente um cavalo de marcha, que a gente diz manga larga marchador, é uma raça que não serve. Cavalo de marcha não serve para ecoterapia, né, para fins de questões físicas. Sim, sim. Né, por conta do movimento tridimensional ter todo esse embasamento científico em cima dele. Outras coisas que o cavalo tem que aceitar. Materiais pedagógicos, argolas, números, balizas, letras, movimentações bruscas. O cavalo tem que ser bem manso, porque assim, uma intercorrência em cima do cavalo pode acontecer
de nunca mais o praticante querer montar nesse cavalo, né? E isso quem perde é nós e o praticante também. Então a gente tem que avaliar toda essa questão do cavalo, se ele tem as passadas necessárias, né? A gente diz que o cavalo, como nós, né, ele tem o passo reunido, o passo médio e o passo alongado. A gente diz que ele é antepista, sobrepista e transpista. Eu posso explicar para vocês no nosso momento prático lá, né, quando a gente for lá. Nós vamos inclusive ver algumas imagens, né? Isso. Quando a gente for lá, eu posso mostrar essas fases da passada. Tudo isso daí também tem um embasamento para o direcionamento do praticante. E agora a respeito da técnica, como que vocês empregam essa técnica? Existe um passo a passo que tem que acontecer? Existem técnicas diferentes? Conta pra gente como que é. É assim, tudo se inicia com a indicação desse praticante, né? Esse praticante é indicado para ecoterapia por outros profissionais, né, que estão acompanhando esse praticante, indicam para nós vamos, fazemos a avaliação fisioterápica, a avaliação psicológica, fazemos a entrevista, aí encaminhamos esse praticante para o ortopedista ou para o neurologista, se necessário. Quando for caso físico, a gente encaminha para o ortopedista. Caso comportamental, neurológico, neurologista. E a gente encaminha, aí o ortopedista faz a avaliação clínica, solicita o exame necessário para avaliar mais a fundo esse praticante, e depois o médico libera para nós a inclusão desse praticante na ecoterapia. E depois, o que acontece lá, quando o praticante já chega até vocês? Isso, depois disso, a equipe senta, traça um plano terapêutico para esse praticante, né? Se ele veio com finalidade comportamental, o psicólogo que executa a mediação dessa terapia, é ele que vai fazer o plano, é ele que vai falar mais com o praticante durante as sessões. Se esse praticante vem com a questão física, ele fica direcionado para o fisioterapeuta fazer a mediação. Então, depois desse plano terapêutico, é traçado dentro desse plano objetivos, estratégias, o que a gente vai utilizar, as precauções a se ter com cada praticante, porque a gente diz que a individualidade é muito grande nesses casos, cada um tem a sua restrição, cada um tem o seu potencial, então a gente tem que avaliar tudo isso daí. E após isso a gente encaixa esses praticantes em programas. A gente diz que a ecoterapia ela é dividida em 4 programas. Primeiro programa é a hipoterapia, que é o programa onde o praticante não tem condições físicas ou intelectuais de se manter em cima do cavalo sozinho. Esse programa, como você pode ver no vídeo, existe um auxiliar guia que vai puxar o cavalo e 2 laterais. Vai o praticante em cima do cavalo e 2 laterais. Nesse programa, primordialmente, a gente oferece a segurança para o praticante, né? Então, conforme ele vai se desenvolvendo, ele pode evoluir para um segundo programa, que é o educação-reeducação. É onde o praticante tem fins de saúde físicos, esse programa, mas o praticante já executa alguma atividade sobre o cavalo. Então, ele pode até mesmo usar as rédeas, que é o material que conduz o cavalo. Nesse programa, o praticante tem mais autonomia sobre o cavalo. Então ele chega, escova o cavalo, algumas vezes ele pode chegar a buscar o cavalo na baia, escovar o cavalo, pôr o material já pré-combinado no cavalo e guiar o cavalo dentro de uma atividade que a gente ofereça para ele dentro da sessão ecoterápica. Também existe o terceiro programa, que é o programa pré-esportivo. Esse é de cunho social, que encaixa os menores infratores, que era aquele programa que eu disse para você que aqui no nosso município já existiu, que foi muito bom, mas né, a gente teve que parar com o programa por conta da ausência do recurso. E o quarto programa é o pré-esportivo para equestre, é onde prepara as pessoas com deficiência para atividades paraequestres, né? Quando você vê as Paralimpíadas, aqueles atletas que fazem rédeas, fazem provas de salto, eles foram um dia praticantes de ecoterapia, de primeiro, segundo programa ou terceiro programa, só que evoluíram para uma prática esportiva, né? Para uma finalidade realmente de um esporte. Esse programa a gente não atende aqui em Ourinhos, nem na APAE, que é onde eu trabalho,
há 11 anos, e nem na Associação Hípica, que é onde eu trabalho há 4 anos. Isso que eu ia te falar. Você atende tanto a APAE quanto a Associação Hípica, é isso? Isso. Na APAE vai fazer 11 anos que eu tô lá. Então a gente trabalha... Então os alunos da APAE têm essa terapia. Isso. Dentro da APAE Rural, né, que é lá no distrito, existe um centro de ecoterapia da APAE desde 2006. Né? Então já estamos há anos, né? A APAE que preconizou a ecoterapia aqui dentro do município. Então, só que dentro da APAE só podem ser atendidos os alunos da APAE. Tem as patologias que nós atendemos lá. Autismo, multideficiência e deficiência intelectual e as síndromes associadas. E aí nessa busca, né, incessante aí para a gente aumentar, ampliar e conseguir atender mais crianças, né, atender mais adultos, a gente montou uma associação hípica desde 2014, tem essa associação hípica lá na FAP, né, que é no Parque Olavo Ferreira de Sá, com essa finalidade, com essa intenção de buscar ampliar esse recurso para mais pessoas serem beneficiadas. Foi onde nós conseguimos o projeto com a ADF. Certo. Né, que nós hoje atendemos lá 16 crianças de segunda a sábado. E na PAI atendemos uma média de 55 praticantes de segunda a sexta. E João, vamos falar um pouco a respeito da importância da inclusão. O presidente da Câmara, o Alexandre Dauage, ele tem projetos, na verdade, de inclusão no esporte. Foi uma iniciativa dele e isso vem dando muito certo aqui no município. Isso é importante? Eu queria que você contasse um pouco da sua prática. O quanto isso melhora no desenvolvimento da pessoa com deficiência? A interação que a criança cria, o vínculo que a criança faz, a criança ou mesmo o adulto, né? Porque geralmente essas pessoas que são encaminhadas para nós são pessoas que dificilmente você vê na sociedade, dificilmente você vê na Praça Melo Peixoto dando uma volta, né? Então ali é a rotina deles, é como se fosse realmente a vida deles mesmo, né? Então eles trazem para eles, né? E é sabido de muitos e muitos anos que a proximidade com o cavalo, com qualquer tipo de animal, é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? E isso a gente vê dia a dia ali, né? A criança conta o tempo para outra semana chegar o horário da ecoterapia, né? Então a gente pode dizer sim que como uma finalidade de esporte também, que não deixa de ser, é uma função de reabilitação que o cavalo proporciona, mas também é um esporte, né? A gente pode dizer, tem uma importância muito grande nessa fase de desenvolvimento da pessoa que utiliza o cavalo. Isso, né? Melhora o convívio dela social como um todo, né? Sim, como um todo, porque assim, eles criam um vínculo de amizade com a equipe, com o cavalo, com o meio ambiente, né? O meio onde a gente pratica a ecoterapia na PAI é a unidade rural da PAI, então ali tem alunos que frequentam o setor pedagógico, que são preparados para o mercado de trabalho. Então o centro de ecoterapia é próximo da PAI Rural, é dentro da PAI Rural, então eles têm todo esse contato social. Na associação hípica também, os praticantes chegam lá, tem o cavalo próprio, já sabe o nome do cavalo, faz o vínculo com a equipe. Existem outros cavaleiros que vão para fazer aula de rédeas, aula de tambor com o nosso instrutor Marcelo. E todo mundo fica junto. E todo mundo fica próximo, então já sabem o nome, chamam pelo nome. Então a importância é muito grande para a inclusão e para a interação, para a socialização que essa criança, que esse adulto cria com esse contato. E João, conta pra gente um caso de sucesso, assim, ou vários casos que você já percebeu que essa técnica da ecoterapia ajudou no desenvolvimento. Bom, Fernando, são inúmeros casos que eu posso estar relatando para você, né? Mas um caso específico, né? A gente sempre diz que a ecoterapia não é uma terapia única, ela é uma terapia complementar às outras terapias, né? Então, uma criança que faz a ecoterapia, geralmente ela faz fonoaudiologia, ela faz fisioterapia, terapia ocupacional, então é um complemento, a gente diz que é um complemento, então eu não posso citar para você que foi só a ecoterapia que fez isso, seria muito injusto, né, eu estar falando isso, mas existem inúmeros casos, uma criança que fez com a gente 3 anos de eco, e essa criança, quando ela começou a ecoterapia, ela não andava, né, ela não desenvolvia, ela tinha um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e ainda não desenvolvia a marcha, né, ela somente com apoio dos 2 braços você ia, ela tinha o passo cruzado, a marcha cruzada, e com muita ecoterapia, com muita fisioterapia, com muita intervenção médica, essa criança hoje anda.
Ela não usa nem muletas para andar. Que maravilha. João, eu agradeço muito sua presença aqui no Câmara Entrevista. Esse espaço está aberto para a gente conversar mais ainda sobre o seu trabalho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. O Câmara Entrevista termina aqui. Até o próximo programa.